dia, Pamela, Bruna, Camila, Gabriel, Giovanni, Maria Clara, Marina e Radija. Hoje, Bom dia. bom dia. Ah, que linda! Hoje a nossa aula vai ser sobre fungos. Como eu havia dito na aula passada, o material PET de vocês, ele é uma matéria que vocês já tiveram no primeiro ano, mas quem estiver com dúvidas pode me procurar no privado para a gente solucionar alguma atividade que vocês não consigam fazer, mas eu vou dar sequência no nosso planejamento curricular anual, que são os reinos dos seres vivos. Então, nós estamos avançando agora para o reino dos fungos. Eu já deixei esse material todo no Google Class e deixei atividades também no Google Class. Mesmo que tenha data e vocês estejam apertados com as outras matérias, fazendo as atividades do PET 2, e tenha passado o prazo que eu deixei lá, vocês podem me enviar de qualquer forma, tá? Eu recebo como se tivesse. Aí vocês recebem a mensagem devolvido, mas é eu que estou recebendo. Aí fica verdinho para mim, tá? E lá eu posso lançar e fica salvo no arquivo do Google Class. Quando está pendente, aparece em vermelho, é porque ainda não fez. Então, quando vocês tiverem um tempo, né, façam essas atividades que elas são de fixação da matéria de vocês, vão estar ajudando vocês também aí no PET, tomara que venha de forma correta o 3, quer dizer, a gente nem sabe se vai ter o 3 ou não, como é que fica, mas a obrigatoriedade de vocês fazerem as atividades do PET e assistirem às aulas na Rede Minas, ela tem que ser feita, porque são 800 horas de carga horária que vocês têm que cumprir. Mesmo que não seja os 200 dias letivos, e provavelmente não vai ser, vocês vão ter que cumprir essas 800 horas de carga horária. Então, Mas, Daniela, aqui, só uma dúvida. A atividade lá do Google Class que você falou e agora, você já enviou ou você vai enviar ainda? eu já postei lá, eu vou enviar o link hoje, porque falaram, eu acabei era meia-noite, e para a gente não postar e tentar não postar à noite, né? Porque o grupo está fechado à noite. Mas aí eu vou enviar para vocês o link. Mas já está lá no Google Class, tá? Se vocês quiserem acessar, mas eu vou enviar de qualquer forma. Tudo bem? Tá bom. Uma dúvida que vocês queiram ainda perguntar? Não? Professora, eu queria saber se tem alguma previsão para voltar ou se a gente pode ainda ter aula no que vem. Pois eu acho que a gente fecha esse ano como segundo ano e ano que vem, se Deus quiser, vocês estarão no terceiro ano. Ainda não tem previsão, nenhum decreto falando da volta presencial, né? Porque provavelmente vocês estão ansiosos, porque já estão ouvindo alguns rumores da volta em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Mas vamos ver o pronunciamento do Calil, né, e do nosso governador na sexta-feira. Ele sempre está fazendo o pronunciamento às 14 horas, né, na sexta-feira, acho que pela Record. Qual que é o balanço geral? Eu não sei qual que é, mas é no balanço geral. Eu não sei qual que é o canal. Tá? Vamos ficar atentos, mas de qualquer forma, a Shirley, ela está bem antenada com isso, né? O Jimmy também, e a Ana Paula, para estar passando as informações. Tá bom? Não fiquem preocupados. Tá passando a sobrancelha, não? Tá bom, obrigada. Mais alguma pergunta? Não vai sobrar, você deixa o restinho aí no fundo da... Ô, professora, a sua primeira atividade extra eu mandei no e-mail. Aí é para mandar no Google Class ou pode deixar no e-mail mesmo? As atividades que você já me mandou no e-mail, eu já anotei no meu caderninho. Eu vou enviar para vocês, inclusive as atividades do PET, né? Quem
me enviou, já está tudo anotado. Eu só tenho que digitar esses dados, né, para enviar para a escola. E tem muitos alunos ainda que não enviaram. E minha preocupação é essa, né? Eu não sei o que está acontecendo com o restante da turma, mas por isso que eu estou pedindo que a gente estabeleça entre vocês aí um representante e fique cobrando, né, os outros alunos, porque é importante dessa formação de vocês. Mesmo que esteja desse formato, né, que não é legal, com certeza é bem melhor estar legal, mas os outros alunos, eles têm que cumprir essas 800 horas de carga horária, que são as atividades obrigatórias. Senão, não passa de ano e vai tomar bomba. Essa é a nossa preocupação. E a gente já está no PET 2, depois aí vem o 3, então vai ter que correr atrás dos prejuízos. Tá bom? Vocês fazem esse favor para mim também? Vai lá. Porque às vezes também, tem essas professora, informações lá no grupo. Oi, Giovanni? Porque às vezes também é muita informação, é muita atividade, aí a gente acaba perdendo alguma e fica todo perdido. Pois é, mas agora eu acho que já está mais organizado, porque está cada professor, tudo que é falado no Zap, também é colocado no Google Class. Está escrito na matéria, né? Então, fica mais tranquilo. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, que é sobre os reino fungi, né? Os fungos. Vou compartilhar aqui a tela para vocês. Isso. Vou sumir um pouquinho. Aí, moçada, esse material, ele é um material complementar, tá? Ele fala um pouco da teoria desse reino fungi, que é super bacana de conhecer, né? Que são os fungos que a gente conhece popularmente como bolor, mofo, micose, né? Champignon. Então, a maioria deles é decompositor, né? Eles vão decompor a matéria orgânica, por isso alguns aí, às vezes ficam mofados. Inclusive, tem uma experiência que eu posso colocar para vocês, e se Deus quiser, a gente volta depois para fazê-la em laboratório. É muito bacana, dá para fazer em casa, precisa só de gelatina, repolho e as superfícies para a gente fazer as culturas aí de bactérias e de fungos. Vocês lembram que tinha um episódio do bactéria? E ele passava o cotonete na superfície para ver a quantidade de bactéria que existe nas superfícies. Então, a gente pode fazer em cima do celular. Gente, vou pedir só para desabilitar agora um minutinho o microfone. É isso que eu ia pedir agora, porque eu não estou entendendo nada que você está falando, porque tem alguém que está com o áudio aberto. E você faz esse favor para mim, porque eu perdi o chat, agora, como eu estou com a tela aparecendo, eu não vejo quem está com o microfone aberto para desabilitar. Então a gente vai voltar. E aí tinha esse bactéria, que é a experiência que a gente vai fazer, é passando o cotonete em cima dessas superfícies. Então, a gente passa em cima do celular, em cima, por exemplo, do corrimão da escada da escola, em cima do dinheiro, debaixo da unha, dentro da boca, né? Dentro da boca, assim, não é bom, porque aí vai falar, nossa, que boca cheia de bactéria, mas é que do aluno, né? E aí o aluno acaba sendo bulinado, acaba sofrendo bullying. Mas a gente pode fazer essa experiência dentro de casa. E vocês não imaginam, gente, qual
é o resultado, né? Onde que você espera que tenha mais bactérias. É, assim, absurdo, né? E assustador. Então, vamos lá. Então, o estudo, né, a matéria que vai estudar os fungos é chamada de micologia, né? Os fungos e seus esporos, eles são encontrados praticamente em todo o ambiente. A gente respira fungo, né? Ele é muito resistente. E se ele encontra uma matéria orgânica ali para se desenvolver, ele vai se desenvolver. Então, as bactérias e os fungos, nós já aprendemos que eles são decompositores. Eles vão decompor a matéria orgânica morta. Como eu disse para vocês, os exemplos de fungos aí são o champignon, que é comestível, e comestível tem vários, tem o shiitake, tem o shimeji. Quem gosta aí de comida japonesa e chinesa sempre tem no cardápio esse tipo de alimento. Existem os fungos que vivem na natureza e são decompositores, alguns cogumelos, né? Existem outros que são tóxicos, e aí, né, não vai querer ver o dragão e conversar com ele, tomando chá de cogumelo, né, gente? Porque, por ser tóxico e a gente não conhecer, alguns fungos podem levar à morte, né? Inclusive, um dos fungos que foi retirado, o LSD, uma droga muito usada nos anos 60, foi a Aurelia aurita, que não tem aqui, que é aquele cogumelo do Mario Bros, né? O cogumelo que tem o chapéuzinho vermelho, cheio de pintinhas brancas, né? Ele não é natural do Brasil, mas é onde que retira esse alucinógeno. Então, tem que ter muito cuidado. E tem fungos bons que foram descobertos por acaso, né? Por exemplo, como o penicillium. Então, um cientista, que me fugiu o nome aqui agora, mas inclusive está no vídeo que eu postei para vocês, ele estava fazendo culturas de bactérias, e essas culturas, apareceu uma bactéria em uma região que estava nascendo bactéria. E aí ele foi estudar para ver por que não estava nascendo, era um fungo, o penicillium, né? E hoje nossos antibióticos, eles têm a base de penicilina. Então, o primeiro antibiótico feito foi a penicilina, que é usada até hoje, né? Existem outras sulfas, mas ele foi descoberto assim, por acaso. E graças a Deus. Hoje a gente vê que existem muitas bactérias resistentes, né, a esses antibióticos, justamente aonde que vocês, moçada, vão ter que entrar e ir pesquisando novas sulfas, novos seres vivos capazes de combater esses micro-organismos que estão aparecendo aí de forma evolutiva, né, porque eles são mutantes, e acabam nos ocasionando esse problema todo, igual nós estamos vendo aí com a pandemia, com os vírus, tá? Diferente dos protozoários, os fungos, eles não são unicelulares, eles já são multicelulares, e as células também são eucarióticas. Eucariótica quer dizer que existe um núcleo. Então, o DNA, né, do fungo, ele já está dentro do núcleo, e ele possui em suas células uma membrana de quitina. Essa quitina é um polissacarídeo, né, e aparece no exoesqueleto dos artrópodes. Então, quando um artrópode a gente vai estudar, que são os invertebrados, eles crescem, eles sofrem uma muda, que é chamada de exúvia. E esse exoesqueleno, né, a casca de barata, por exemplo, ela é feita de quitina, que é resistente e permeável à água, né? Ele, como agente
ele também tem uma reserva de alimento. Essa reserva de alimento, ela é feita através do glicogênio como agente. Os vegetais, eles não reservam o açúcar como glicogênio, eles reservam o açúcar como amido, né? Então, os vegetais reservam como amido e os animais reservam como glicogênio. Além de possuírem centríolos também, que nós estudamos o ano passado e vimos as organelas citoplasmáticas. Esse centríolo, ele faz parte da divisão celular e ajuda aí na separação dos cromossomos homólogos. E que só as células animais têm. As células vegetais não possuem os centríolos. Nós vamos ver que o corpo, né, de frutificação dos fungos, que é o cogumelo, que é o chapeuzinho, né, quando ele está pronto para se reproduzir de forma sexuada ou assexuada, ele possui as hifas, que ficam debaixo do solo. Então, você pensa que o cogumelo ele é só aquele corpo de frutificação que sai para fora da terra, né? E para se reproduzir. Mas quando você mexe no solo ali embaixo, existe as hifas que são septadas, né? E servem também para estar aí propagando de forma assexuada esses fungos. Então, aqui a gente tem, de forma didática, o exemplo do fungo, né? Então, aqui a hifa septada, ela vai estar como se fosse uma raiz, mas não é raiz, porque não é vegetal, né? E aqui o corpo de frutificação, que é o talo, e o chapéu, aonde estão os esporos e que vão propagar esses fungos na hora da sua reprodução. Aqui, novamente, as hifas, olha, parece uma raiz, mas não é. É um conjunto isso tudo aqui é fungo, viu, gente? Existe o maior fungo do mundo, que eu deixei lá no vídeo para vocês verem. Ele já está no tamanho de um estado lá nos Estados Unidos. E ele vai decompondo a matéria orgânica e vai crescendo. O micélio, guardem esse nome, que às vezes aparecem muito, né, em vestibular e no Enem, que é um conjunto de hifas, tá? Então, um tipo de nutrição do fungo. Eles não são vegetais, então eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles são heterótrofos. Então, eles absorvem essa matéria orgânica através da decomposição, certo? Esse tipo de fungo, por exemplo, os saprófitas, é o que vai estar aí em cadáveres, ajudando na decomposição e na ciclagem, reciclagem de nutrientes. Existe uma associação muito bacana de fungos, se vocês lembrarem das relações ecológicas do ano passado, com predação, parasitismo, existia o mutualismo. Isso é a simbiose entre por exemplo, micorrizas, que é um tipo de simbiose. São fungos, juntamente com raízes de leguminosas, e eles ajudam ali a absorção de nitrogênio, o que ajuda na nutrição das plantas. Existe também outro tipo de mutualismo muito importante, que são os líquens. Esses líquens, eles ficam sobre troncos de árvores, a gente acha que às vezes é musgo, que é mofo, tem líquen branco, tem líquen verdinho, mas não. O líquen é um ótimo bioindicador e ele
é uma associação de fungo com a alga. Então, no mutualismo, os dois se beneficiam. Então, a alga ali vai estar produzindo alimento para o fungo, né? E o fungo vai estar também, de alguma forma, ajudando nessa relação mutualística a alga ali. E eu falei que é um ótimo bioindicador, porque ambientes que ainda não estão muito poluídos, você vê esses líquens nos troncos de árvores, bem verdinho, mostrando que aquele ambiente ainda é bacana de se respirar. Se você, hoje, eu não sei se vocês lembram, mas a Afonso Pena, Antônio Carlos ali, ela era muito arborizada. E também os seus líquens, eles ficavam todos negros por causa do CO2, do escapamento dos carros. Então, mostrava que aquele ambiente ali era poluído. Então, hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a observar, né, no quintal de vocês. Infelizmente, no inverno, a gente não encontra muito fungo, mas orelha de pau, por exemplo, que é aquele fungo que dá no tronco de árvore, eu vou mostrar para vocês aqui também, é muito bacana. Mas é mais comum o fungo ser encontrado em ambientes úmidos. Então, para ele sobreviver, precisa de umidade. Tanto é que a gente faz uma experiência, quando vocês estão no ensino fundamental, que é o quê? Pegar um pãozinho, colocar dentro de um saco plástico, e aí você sopra. Na hora que você sopra, o que acontece? Você expele ali micro-organismos e umidade. E aí essa umidade faz a proliferação do mofo ou bolor, que é um tipo de fungo decompositor. E aí a gente olha no microscópio, lembraram? E aí, como eu disse, né, os fungos são predadores, porque esse micélio, eles vão, inclusive, aprisionar vermes, né, e vão crescendo ali debaixo da terra e vão decompondo toda a matéria orgânica que você tem. Então, as raízes de árvores, às vezes, elas são atacadas por esses fungos e acabam morrendo aí, acabam morrendo. Então, de um lado, né, o fungo, ele pode ser herói, é bacana, porque tem que ter mesmo os seres decompositores fazendo essa reciclagem de nutrientes, né, como associação das micorrizas, por exemplo. De outro, ele é um vilão, né? Quem já não viu uma micose? E micose para tratar é terrível. Existe um tipo de fungo que vive na flora vaginal das mulheres, que é a cândida, né? Candidíase, e às vezes ela é da própria flora vaginal, e aí você, quando tem um sistema imunológico mais baixo, né, por algum motivo, né, pegou uma gripe e tal, acaba proliferando essa candidíase. Aí hoje tem remedinho, chama Ginocanestem, estou fazendo propaganda do remédio não, mas existem algumas formas de você estar fazendo o tratamento dessa candidíase aí, tá? Existem as micoses externas, por exemplo, micose de pele, micose na unha, né, que também tem que ser tratada. E um parasita que acomete muitas plantações aí, que são uma dor de cabeça para os produtores de alimentos, que é o ferrugem do café, o cancro da maçã, podridão da batata, né, esporão do centeio, isso aqui é muito perigoso. Fungo, por exemplo, no amendoim, então acaba sendo perigoso para o próprio homem. Tipo de reprodução. A reprodução é sexuada ou assexuada. Assexuada, você vai ter aí a plasmogamia, que é o encontro dos dois núcleos, e aí você vai ter a diversidade do DNA, produzindo novas células, novos fungos, que é chamado de metagênese. E tem a forma assexuada,
que é o brotamento ou esporos. Esse corpo de frutificação aqui embaixo do chapeuzinho, ele vai estar cheio de esporos. E esses esporos, eles são levados, né, pelo vento, pela água e se transformam em novos fungos, né, ou por brotamento também. E nos líquens acontece o tipo de reprodução mutualística aí, que são os sorédios, aqui. Então, você tem no líquen, é como se fossem esporos, tá vendo? E esses sorédios, eles vão cair em novas superfícies de matéria orgânica, vão se proliferar formando novos líquens. A forma sexuada, essa aqui em que você tem esporângios e vão produzir zoósporos flagelados que vão fecundar, né, a hifa, o núcleo que vai estar aqui entre, que é a parte feminina do fungo. Então, eu disse para vocês que os fungos, eles são multicelulares, mas existe um fungo, que é o lévedo, que é a Saccharomyces, ela é unicelular. E é esse fungo que é usado para fazer as bebidas alcoólicas. Então, você usa o lévedo da cerveja, né, no vinho, ele vai fazer a fermentação, eles usando o açúcar ali, né, do malte da cerveja, o açúcar da uva, eles transformam em álcool e aí fazem as bebidas alcoólicas. Então, você precisa do bichinho, quando eu falo bichinho, é o fungo, do lévedo. Também pode ser usado aquele fermento biológico para fazer o pão, né? Então, quando a gente faz o pão, ele é usado com fermento biológico, com um bichinho vivo, ele tem que estar vivo. Se ele não estiver vivo, ele não faz aí a fermentação, o pão não cresce, né? Ou na cerveja e no vinho não vai produzir o álcool, né, da bebida alcoólica. Então, as estruturas dos fungos, eles podem ser divididos em mixomicetos e eumicetos. Os mixomicetos são os fungos mais primitivos, os saprófitos, que são os fungos decompositores. Então, quando você tem lá, né, o cadáver de algum ser vivo, quem vai estar ali fazendo a decomposição juntamente com as bactérias são esses saprófitos. Os eumicetos, quer dizer verdadeiros, já são os fungos verdadeiros, que tem hifa e aquele corpo de frutificação, que pode ser de várias formas, né? Orelha de pau, o champignon, o cogumelo, que vocês conhecem propriamente dito no desenho, tá bom? Aqui novamente, para mostrar para vocês o micélio, né, que são as hifas e que se desenvolvem como se fosse uma raiz, mas não é vegetal. O fungo, ele é muito mais parecido com os eucarióticos animais do que com os vegetais. Deixa eu ver mais aqui. E você vai ter aí outras classificações de fungos, como os ascomicetos e os basídeos micetos, que aí depende de como é o corpo de frutificação desses fungos, por isso que eles foram classificados assim. Aí, por exemplo, é um basídio miceto. Um corpo de frutificação ele é diferente, por exemplo, o shimeji, né? Então, ele é considerado um basídio miceto. Já os ficomicetos, eles são aquele fungo que parecem com o mofo, né? O bolor do pão, o bolor branco e o bolor negro, né?
são saprófitas também. Aqui é a reprodução do fungo. Então, você tem... A gente vê lá o bolor, né? Só vê aquele mofo, não enxerga. Mas quando a gente leva no microscópio, a gente vê direitinho esse corpo aqui de frutificação desse fungo. Dá para ver onde ficam os esporos que se reproduzem de forma assexuada. E com a fusão aqui, a meiose dos gametângios nas hifas, eles vão se reproduzir de forma sexuada. Então, o corpo de frutificação, que é o cogumelozinho, a gente tem, né, de forma... Ó, que bonitinho. Só que não. A gente tem de forma a reprodução deles assexuada. E aqui é onde estariam as hifas de forma sexuada. E aí vem falando do ciclo reprodutivo de cada fungo. Eu vou preferir, gente, dar uma passada depois, porque a gente só tem mais 2 minutinhos de aula. Então, eu vou retornar e a gente, antes de começar a próxima matéria, que aí seriam os fungos, eu iria falar das algas unicelulares. Eu volto para mostrar para vocês aí, né, os exemplos de fungos que vocês têm que conhecer, por exemplo, aí o lévedo, que é a Saccharomyces, igual eu falei para vocês na fermentação de bebidas alcoólicas. Aqueles queijos maravilhosos, por exemplo, adoro. A gente fala queijo podre, mas não é queijo podre. O gorgonzola, ele é maturado e feito aquele gosto forte através de um fungo, né? E agora os queijos mineiros, eles estão além do canastra, que tem, né, muita divulgação aí no Brasil inteiro, tem esses queijos que eles estão fazendo, como os queijos franceses, né? Aqui, por exemplo, um fungo, mostrando para vocês, são as trufas, vocês vão ver no vídeo, gente. Trufa é caríssimo, tem trufa de $1.000, né? Imagina, dá até medo de comer. Vê se eu vou gastar $1.000 num trem desse para comer. Aqui outro tipo de fungo. Então, vai mostrando para vocês aqui o penicillium, né? Eu falei da importância dele. É através dele que faz a penicilina, né? E é bem bacana esse texto. Eu peço que os senhores leiam e a gente pode... Foi da onde eu retirei, tá? É um texto complementar para a matéria de vocês, é teórico. Então, façam esse estudo, procurem outras fontes de pesquisa para a gente estar voltando depois a falar da reprodução dos fungos, ok? Muito rápido, muita informação, né? Mas é porque o nosso tempo já está acabando, os 40 minutos de praxe, e eu não gosto de terminar sem falar um tchauzinho e um obrigado para vocês. E aí, ficou alguma dúvida? Agora vocês podem abrir os microfones, moçada. Todo mundo fugiu, deixou ligado e me esqueceu. Você passou, a gente tem que copiar o que está escrito nele? É matéria, né? Se você quiser fazer um registro no seu caderno para você ter a matéria, né? A gente não vai ter prova, mas é bacana, porque é um registro que você vai estar aí posteriormente, né? Porque eu acho que a gente tem que ter todos os cadernos do primeiro, segundo, terceiro ano, porque vocês vão fazer o Enem, né? E aí vocês vão precisar desses registros. Então, é bacana ter sim. Aí vocês que sabem.
Então, tudo que eu estou passando, se você quiser fazer um resumo, pesquisar em outras fontes, né, sobre classificação, reprodução e principalmente as doenças causadas por esses seres vivos, que é isso que cai no Enem, é bacana você registrar, sim. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Na próxima aula, eu volto com a reprodução dos fungos e falo um pouquinho da importância desses fungos que causam doenças. Lá, eu deixei a matéria de protozoários do reino protista, do reino fungo, e deixei atividades também para serem feitas. Como eu disse, o que tem prioridade é o PET. Então, façam o PET a cada semana e enviem para aquele e-mail, né, alunos, Tito Fulgêncio, 2001, porque ali é que comprova que vocês estão fazendo essa atividade e comprovam essas 800 horas, né, de carga horária que vocês terão que cumprir. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Alguma dúvida, Bruna? Tenho não, professora. Então tá, estou morrendo de saudade de vocês. Espero que logo, logo passe essa pandemia, né? E que a gente volte a se encontrar, tá bom? Beijo no Ok, tchau, coração. Fiquem com Deus. Que saudade, professora. Também. Tchau, tchau. professora. Também. Depois a gente escuta.